Neste vídeo vou-te explicar porque é que tu deves incluir o dólar index em todas as tuas análises diariamente. Olá traders, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou-vos passar mais uma dica acerca de um outro ativo que vocês podem eventualmente analisar todos os dias e ao fazerem-no vocês vão conseguir ter uma noção, para além deste próprio ativo, vão conseguir ter uma noção de qual é o andamento de de outros pares que se correlacionam diretamente com este índice ou que se relacionam com este índice de uma outra forma, neste caso de uma forma negativa. Basicamente, estamos a olhar aqui para o dólar index. O que é o dólar index? O dólar index é este símbolo, vocês podem encontrá-lo como DXY, DXI, e o que este dólar, o que é que isto significa? Significa que isto é um índice, é digamos um pacote, digamos, com diversas moedas lá dentro, em que essas moedas vão estar a competir com o próprio dólar. Basicamente, o dólar index é um dólar que é composto por 6 moedas diferentes, entre elas o euro, o dólar iene, a libra, a corona sueca, o franco suíço e o canadian dollar, o dólar canadiano. Estas 6 moedas em conjunto conseguem dar-nos uma perspectiva de qual é o real andamento, digamos, do próprio dólar, da própria moeda do dólar. E bastando olhar para isto, nós conseguimos ter uma noção de como é que o mercado poderá seguir nesse dia, nessa semana, nesse mês, o que for, conforme vocês estejam a analisar o gráfico numa base diária, semanal, por aí fora. Basicamente, o que é que isto quer dizer? Estas moedas que estão aqui incluídas dentro deste pacote, deste cesto, basicamente são moedas que estão incluídas de formas com percentagens diferentes. Não são 6 moedas com percentagens exatamente iguais, mas todas elas têm percentagens diferentes, têm pesos diferentes dentro deste ativo que é o dólar index. O que tem o maior peso será o euro, que tem um peso na ordem dos 58%. Portanto, este cesto é composto por 58% da moeda do euro, é composto por 14% do ien, do dólar, da moeda japonesa, é composto por 12% da libra, 4% da corona sueca, 4% do franco suíço e outros 9% do Canadian Dollar. Ou seja, todos eles têm pares, têm pesos diferentes aqui dentro, no entanto, por terem pesos diferentes é que nós conseguimos perceber qual é o seu tipo de correlação com o próprio dólar index. E eu já vou mostrar isso aqui no gráfico. Basicamente, isto digamos, um dólar index foi criado em 1973 para os analistas, para os traders, perceberem qual era a força do dólar em determinados momentos. Portanto, por isso é que criaram com estes pacotes de moedas. Isto foi criado, como eu já disse, em 73, no entanto, o que acontece nos dias de hoje é que há muitos traders, muitos analistas que dizem que realmente o dólar index já não é um refletor fidedigno da força do dólar. Ou seja, como os Estados Unidos agora já fazem portanto, mais comércio com a China, com a Coreia do Sul, com o México, com o Brasil, isto são tudo moedas que não estão incluídas dentro deste pacote. E o que acontece é que, por exemplo, a corona sueca, que tem apenas 4% de peso neste índice, já não faz muito sentido, segundo dizem, já não faz muito sentido estar aqui, já fez e já não faz. Basicamente, este índice só foi mudado uma única vez, desde que foi criado, onde tiraram, digamos, a moeda da Alemanha para colocar o euro, na altura em que o euro foi criado, em 1993, acho que foi qualquer coisa assim parecida. Portanto, acho que foi nessa altura que fizeram a mudança da moeda da Alemanha, retiraram essa moeda e colocaram o euro, e assim ficou, e assim está há 40 e poucos anos, e por isso é que dizem que já não é, digamos, a reflexão correta, fidedigna do dólar. No entanto, há quem diga que deve-se mudar para outro tipo de moedas, como o real do Brasil, por exemplo, como o peso mexicano também, uma vez que os Estados Unidos têm relações comerciais muito grandes portanto, com o México, e portanto há essa ideia de se querer mudar, mas para já é o que temos, é o que vai se mantendo. E o que eu vou fazer neste momento é mostrar-te como é que tu, numa base diária, se analisares este gráfico numa base diária, tu consegues ter uma ideia da relação em relação a outros pares. Basicamente, o dólar index é isto que aqui estamos a ver. Estamos aqui no
no time frame de 1 hora, podemos ver cá em cima, e o que ele nos diz é que, neste momento, o dólar iene está, peço desculpa, o dólar index está numa clara tendência de queda. Portanto, vemos perfeitamente uma clara tendência de queda, o dólar está enfraquecido. E qual é, digamos, os conceitos básicos deste índice? Basicamente funciona da seguinte forma. Se este índice estiver na ordem, eu queria puxar aqui para ver, mas se ele estiver aqui na ordem dos 100, é, digamos, o início de tudo. Ele, quando está aqui no 100, nesta onda aqui de 100, é o início, é o ponto neutro, é o ponto break-even deste próprio índice. Ou seja, sempre que o preço estiver abaixo de 100, o dólar está a perder força face às outras moedas. Sempre que o dólar index estiver acima de 100, o dólar, neste caso, estará a ganhar em relação às moedas cotadas ao contrário dele. Portanto, destas 6 moedas que aqui estão. Podemos perceber que, neste momento, o dólar, pelo menos na altura que eu estou a gravar este vídeo, o dólar está na ordem dos 91, 90.8, ou seja, podemos acompanhar basicamente uma desvalorização do dólar face às outras moedas. E o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que, se eventualmente o dólar index está a desvalorizar, nós podemos perceber que o dólar franco suíço, que também o franco suíço, uma vez que também está aqui incluído neste pacote, na moeda contrária, o dólar franco suíço também estará a cair. E o que eu vou fazer, eu vou puxar aqui uma comparação com o USD-CHF, que é o dólar franco suíço, e vocês vão perceber, e podem perceber perfeitamente, que a linha vermelha é o dólar franco suíço, as outras velas são, portanto, é o índice do dólar. E podem ver que ele faz exatamente a mesma coisa que faz o dólar index. Ou seja, ele é um espelho perfeito do dólar index. O dólar franco suíço acompanha quase na perfeição o próprio dólar index. Isto chama-se correlação positiva. O dólar franco suíço tem uma correlação completamente positiva, quase no máximo, em relação ao dólar index. Se eu vou retirar aqui, se entretanto procurarmos por outro par completamente diferente deste, que tenha uma correlação negativa, como podem estar a adivinhar, eu vou fazer uma comparação com o euro-dólar. O euro-dólar, como vocês já sabem, como eu já vos expliquei aqui, o euro representa 58% do pacote, digamos, de euro em relação a este dólar index, ou seja, é mais de metade das moedas que estão contrárias ao dólar. Neste caso, se o dólar index, que aqui vemos, está a cair, o euro-dólar está exatamente a subir. Podem ver que isto é um reflexo contrário, completamente contrário, espelhado ao contrário da própria relação do dólar index. E com estas duas dicas só, eu já te expliquei duas coisas que eventualmente te vão poupar algum tempo. Primeiro que tudo, se tu analisares numa base diariamente o dólar index, tu podes perceber que se o dólar index estiver a cair, tu já vais poder eventualmente procurar entradas com venda no dólar franco suíço e ao mesmo tempo, se quiseres, podes procurar entradas de compra no euro-dólar. Portanto, com a análise apenas de um único par, que será o dólar index, tu já consegues perceber que vais entrar eventualmente vendido no dólar franco suíço e vais entrar comprado no euro-dólar. Mas ainda existem aqui outros pares que não são tão perfeitos como estes, mas que eu te vou mostrar, e vou-te mostrar o par mais parecido com o euro-dólar, que tem um desempenho mais ou menos parecido com o euro-dólar, e para quem percebe correlações e conhece as correlações, já sabe o que é que eu vou dizer. Ou seja, o par mais parecido neste caso aqui com o euro-dólar será o GBP-USD. Estava à espera que dissessem, mas eu não vos ouço. GBP-USD, agora sim. GBP-USD o que faz é exatamente fazer um espelho exatamente contrário ao dólar index, não tão perfeito como o euro-dólar, mas vamos perceber perfeitamente também que atua também de forma completamente contrária. Não é tão perfeitinho. Portanto, aqui podemos perceber que, por exemplo, numa subida do dólar index, houve uma descida do GBP-USD. Aqui, enquanto o índice foi descendo, foi caindo, o GBP-USD foi subindo. Portanto, vemos que já temos aqui 3 pares que podemos operar apenas utilizando o dólar index. Ou seja, recapitulando, dólar index em baixa significa que o CHF, que o USD-CHF, o dólar franco suíço, vai estar em baixa também, portanto será possível de procurar entradas em sell no dólar franco suíço.
Neste sistema, neste gráfico, o que vai acontecer é que se o dólar index está em queda, euro-dólar vai estar completamente em alta e GBP-USD também vai estar em alta. Portanto, tu, num único par, consegues entrar com 3 posições distintas, onde as correlações funcionam perfeitamente com base numa única análise, neste caso do índice dólar. E é por isso que o índice dólar é tão importante, porque para além de medir a força da maior moeda do mundo, que será o dólar, obviamente, tu com, sei lá, 3, 4 minutos de análise num dia, numa manhã, o que for, tu consegues perceber logo o que é que os outros pares estão a fazer. E para quem percebe de correlações, pode eventualmente perceber também que se eventualmente o dólar franco suíço, se ele está portanto, a cair, eventualmente o Canadian Dollar também vai estar a cair, o USD Canadian Dollar e o USD JPY também estará em relativa queda. Portanto, podemos perceber que isto são comparações em relação, neste caso, ao GBP, USD, eu vou tirá-los, mas podemos perceber que está em clara queda, neste caso o dólar IR, o dólar franco suíço já tínhamos visto, clara queda também, em consonância com o dólar index, e neste caso o dólar Canadian Dollar também em clara queda. Portanto, todos os pares que têm dólar como moeda base estarão em queda se o dólar index estiver a cair, e neste caso o que nós procuramos depois é outros pares, neste caso contrários, onde vocês vão perceber que podem procurar por outras opções noutros pares contrários e entrar em situações contrárias, obviamente. Okay? Neste caso, estamos a ver o euro-dólar completamente contrário ao dólar, ao índice dólar. Okay? E basicamente era mais esta a dica que eu vos queria passar. Um único par, vocês conseguem perceber que é um único par, que não é um par, é um índice que em muitas corretoras pode mesmo ser negociado. Eu nesta corretora que eu tenho aqui, que neste caso que eu trabalho com várias corretoras, neste caso da Forex.com, é uma corretora que eu trabalho porque opero aqui no TradingView, mas nesta opção eu não tenho a opção de o Forex.com não tem este ativo como opção de negociação. Portanto, o que eu posso fazer, obviamente, é apenas consulto e assim pronto, e assim vai. Ok? Basicamente era isto que eu vos queria passar. Mais uma dica. Percebam que as correlações são muito importantes no mundo do Forex, e se vocês entenderem bem, dominarem bem o mundo das correlações, positivas e negativas, vocês conseguem descobrir muito mais hipóteses de entradas do que se desconhecerem estes conceitos. Porque lá está, sabendo que o euro-dólar está a valorizar, sabem eventualmente que o dólar franco suíço estará a desvalorizar, e se tiverem que entrar com duas posições, basta entrar com duas posições contrárias nestes dois pares que eu acabei de falar, para poderem entrar no mercado e eventualmente, se a vossa análise estiver correta, conseguirem lucrar com as vossas posições de entrada. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Se é a primeira vez que estão aqui no canal, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal e ativem as notificações. Deem-nos o vosso like, porque isso vai ajudar o algoritmo a movimentar mais o canal e a mostrar este canal para mais pessoas que querem aprender sobre Forex. E este canal é basicamente focado para pessoas novas e intermédias, digamos, que querem aprender mais algumas dicas, querem descobrir novos conceitos, e com a vossa ajuda nós vamos conseguir também fazer crescer mais o canal. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.